Como a bandeira da paz, levantada pelo cavalo branco, obviamente irá falhar, o disfarce do anticristo logo cairá, e ele aposentará o arco sem flechas e empunhará uma grande espada. Essa grande espada descrita que foi dada ao cavaleiro representa um imenso poder de destruição. E hoje, o mundo já detém esse poder. As armas nucleares. A palavra grega que o apóstolo João usa para vermelho significa cor do fogo. A cor deste cavalo é também associada ao fato de que muito sangue será derramado. Guerras sempre existiram, mas nada será como o período após a abertura do segundo selo. Deus trouxe você aqui nessa noite para você se arrepender dos seus maus caminhos, para você se entregar ao Senhor. Quem gostaria que essa noite fosse uma noite de entrega para você? Você quer se humilhar diante do Senhor Jesus? Aproxime-se do altar, sem olhar para os outros. Você vai esquecer de tudo agora. Oh, meu Pai, nós não somos, nós estamos longe de sermos perfeitos. Nós somos detalhados de defeitos, meu Pai. Nós precisamos tanto do Senhor, porque cada dia é menos um para a Tua volta. Cada dia que nós vivemos é menos um para o arrebatamento da igreja. Ele voltará para a sua igreja arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão. Os que aqui ficarão. Levante as mãos e determine: e na multidão dos escolhidos eu estarei. Dos escolhidos. Aleluia, canta aí. Eu estarei com toda certeza. Com toda certeza, e a Jesus o meu rei. Face a face eu verei. Face a face eu verei. Essa nossa quarta-feira vem sendo sempre muito especial. Que Deus ilumine todo o nosso Amazonas nesse início de semana. Que Deus guarde você, que Deus guarde a sua família. E que Deus venha operar na sua vida e em tudo que te diz respeito, uma grande mudança. Você acompanhou aí um trecho da nossa reunião, o vídeo, e um pouco da nossa reunião à noite, quarta-feira, que é um grande encontro de fortalecimento, de fé. É uma reunião que, graças a Deus, tem alcançado os corações. Pessoas têm se batizado nas águas, pessoas têm tido a sua fé fortalecida, porque o Senhor Jesus está voltando. E é necessário que você escolha um lado, é necessário que você se interesse pelas coisas de Deus, é necessário que de todo o seu coração você se volte para Deus. E agora, para que você fique, ou que fique explícito para você, quão grande diferença há entre quem ao mundo se entrega e quem a Deus busca. Você acompanha a história dessa jovem senhora. Vamos lá. Meu nome é Darleide Braga, tenho 35 anos. Cheguei à Igreja Universal quando eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe era de outra denominação. Nós viemos para cá com ela, com esse sofrimento. Ela tinha uma doença. E aí foi quando eu tive um encontro com Deus. Eu tinha paz, tinha felicidade e tudo mais. Fui envelhecendo. Com os meus 18, 19 anos, eu me afastei. Me afastei porque eu olhei para as coisas do mundo. O começo foi muito bacana, né? Tudo maravilhoso, dava tudo certo.
Mas com o passar do tempo, começou a dar tudo errado. Veio a depressão, veio a ansiedade. Conheci uma pessoa que hoje é meu atual marido, né? E aí a gente sofria muito. Eu sofria muito, no caso, né? Era muita briga, muita discussão. Aí, numa briga dessas, foi a pior de todas, né? Foi quando foi algo terrível. E aí, eu lembrei que eu tinha paz. No meio do sofrimento, eu lembrei que eu tinha paz. E assim, eu morava numa rua anterior à igreja, né? Que tinha, né? E assim, era tão incrível que eu não conseguia entrar na igreja, eu não conseguia ver a igreja, eu não conseguia ir para a igreja, né? Mas aquele momento ali me fez lembrar da paz que eu tinha na época, né? E aí falei assim, não, eu vou. Aí eu liguei a TV, tava passando, Fala Que Eu Te Escuto, não lembro qual era o pastor. E aí ele falou assim, ora comigo, estende a mão pra cá, ora comigo que eu vou. Você vai ter força pra estar lá, mãe. Isso era numa terça pra quarta-feira. E aí eu fiz essa oração com o pastor na TV. E aí quando foi na quarta-feira, eu consegui entrar na igreja. E sabe assim, foi uma paz. Saí de lá muito feliz. Eu disse, Deus, por que eu te deixei? Sabe, fazendo propósitos e vindo. Eu recebi a maior dádiva, o maior presente que eu poderia receber. E aí eu permaneci. Então, depois que eu recebi o Espírito Santo, depressão, ansiedade, tristeza, né? Aquela vontade de não viver sumiu. E assim, o mais importante foi que tudo foi acrescentado na minha vida. Tudo. Meu casamento, sabe? Minha vida financeira, minha vida espiritual, foi tudo encaixando. Foi como se fosse... Eu não sei, eu não tenho palavras para expressar como que foi organizando tudo, sabe? Como que foi ajeitando, o Senhor Jesus, ele foi cuidando de mim, foi ajeitando tudo para mim. E assim, depois que eu voltei, nunca mais quero sair. Olha, nós até usamos o testemunho dela na igreja, na última sexta-feira, porque ela traz esse testemunho tão rico, traz o que na essência Deus promete. Coloca para mim aí Mateus 6,33. Esse é o desafio que nós fazemos com todo o povo que nos acompanha. De tão simples entendimento. Se você tão somente entender esse versículo e colocar a vontade dele em primeiro, a busca a ele em primeiro, o que vai mudar na sua vida é simplesmente tudo. Você tem da parte daquele que não falha em seu caráter a promessa de que tudo vai ser acrescentado. Se ele for primeiro, é que poucas vezes ele é primeiro. E comumente nós ouvimos pessoas dizerem assim, se der eu vou, até nas respostas dos convites, se me sobrar um tempo eu vou. E isso é costumeiro. Afora isso, ainda tem aquelas pessoas que elas pecam deliberadamente. Elas, igual ela. E ela foi até pior, né? Porque ela conheceu a paz e depois pegou, né? E jogou a paz no lixo. Mas houve perdão. Ele perdoou ela. E olha só, ela falando, nos detalhes as coisas foram se acrescentando na minha vida. Lá, em vermelho aí, todas essas coisas vos serão igualzinho ela falou. Então pergunto eu agora a todo o povo de Manaus, do Amazonas, para que ficar gemendo nas mãos do mal, tendo uma tão grande esperança e salvação a buscar? Pense um pouquinho. É necessário você chorar tanto, gemer tanto, perder tanto, sofrer tanto, quando existe uma grande salvação para você? Hoje mesmo, daqui a pouquinho, você pode voltar-se para Deus. Ela disse, o pastor fez uma oração, eu recebi forças. Daqui a pouco eu vou fazer
uma oração e você vai receber forças para buscar o Senhor. E o nosso estudo continua, a nossa forte busca ao Espírito Santo, o nosso estudo nessa quarta-feira em toda a Igreja Universal, e o dia todo, mas especialmente nessa grande noite da salvação, às 19 horas. Mostra aí a nossa central de atendimento, problemas como depressão, problemas como angústia, como muita perturbação, tudo começou a ruir na vida dela. E você me assiste agora, sofrendo, chorando, gemendo. Mande a sua mensagem, você também pode mandar a sua expectativa para esse dia 12 de outubro, para essa quarta-feira especial. Pode ficar à vontade para usar esses telefones, quer um atendimento, quer uma orientação, conte conosco. Pode voltar para mim aqui? Muito bem, agora você vai acompanhar um trecho, a gente chama de escalada, que é um trechinho de um testemunho de um rapaz chamado Glauber. Olha só que interessante. Você não conseguiu matar por isso. Então a oração da mãe tem poder. Familiar. Eu acho que a melhor pessoa para mandar embora é a senhora, né? Queima todo sentimento, todo vício, toda maldição. Eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus, sai! Não é bacana você ver a mãe já como obreira? Ela participou da história do filho, que você não tem ideia, daqui a pouco você vai ter, que até para a prisão foi parar. Mas esse testemunho vai mostrar para você o trabalho do mal e o trabalho de Deus. As sombras da morte quando assombra uma família e a sombra do Altíssimo quando envolve uma pessoa. E ela transforma a vida da pessoa total e completamente. Bem, me dá imagens do domingo. Agora você vai acompanhar comigo o poder de Deus. Pessoas que chegaram aqui muito mal, que têm chegado muito mal. Pessoas que aceitam o desafio, porque fé não é falar, fé é fazer. Fé é a ação em cima da palavra. Está escrito, então eu vou agir sobre ela. Está escrito, eu vou agir sobre ela. Houve uma vez que o Senhor Jesus Cristo, algumas vezes, que ele elogiou pessoas por causa da sua fé. Uma delas é quando o centurião, que veio buscar pelo servo doente, e quando ele disse, eu irei na tua casa curá-lo, o centurião disse, Senhor, não precisa. Mande uma palavra sua e o meu servo ficará curado. Põe na tela. Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Mande, pois, uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus disse para ele e para todos os discípulos, nem em Israel eu vi alguém com fé como esse romano, porque ele era um centurião romano, um chefe de 100 guardas. E adivinha só, o servo ficou curado só com uma palavra. O mesmo Jesus tem feito coisas assim. Toca aí. Então nós vamos orar, vamos pedir, vamos crer e vamos nos apoderar. Nós estamos nesses domingos da profecia. Hoje é o 3º domingo da profecia. É pela profecia. Nós vamos colocar você debaixo da palavra. Debaixo da palavra você vence. Debaixo da palavra você vence. Você pode colocar dentro de você isso aí. Porque não falha não. A fé no Senhor Jesus Cristo não falha. Fala assim, ele vai completar a minha vida. Coloca na tua cabeça que a fé na palavra do Senhor Jesus Cristo não pode falhar. Mas conta pra gente como é que você está chegando hoje. Cara, hoje eu estou chegando com o meu emocional, minha vida espiritual meio abalada, né? Fui experimentar o tal do crack, né? E desde lá para cá, minha vida só deteriorou. Eu me encontrava em rua, né? Morador de rua lá na Cracolândia. Você chegou a ficar na Cracolândia, lá em São Paulo? Fiquei 2 meses, 3 meses lá. E o meu orgulho falou mais alto, porque eu com 35 anos na época não quis ligar para pai e para mãe pedir ajuda, né? E achava que sozinho eu poderia resolver a minha situação, né? Se eu entrei sozinho, eu vou sair sozinho, não tenho que ligar para pai e para mãe. Só que eu vi que é muito maior do que eu achava, né? Que eu podia ter o controle,
Não conseguiu resolver. Não. Eu encontrei esse jovem aqui e que me acolheu ali, conversou comigo. Aí, Márcio, você chegou assim. Tu vai participar da concentração agora. Eu vou fazer um desafio com você. É impossível você sair do mesmo jeito que você está entrando. No final, nós vamos mostrar como ele estará saindo. Concentração terminou agora. Nós nos encontramos aqui com o seu Márcio. Seu Márcio, que está com o Júnior aqui do Sócio Educativo. Seu Márcio, participou da concentração, o senhor chegou um pouco angustiado, um pouco triste. Como é que o senhor está saindo agora? O desafio foi feito e foi aceito, né? E eu estou me sentindo uma paz de espírito no meu coração. Há quanto tempo que o senhor não percebia essa paz aí? Há uns 6 anos já. 6 anos que não tinha paz. Não, só no poço. Cada vez cavando mais. Aí o cabra, para ele chegar no fundo do poço, ele tem que parar de cavar, né? E aí lá de cima tem que ter alguém para puxar ele, que ele não vai puxar pelo cabelo dele, né? Então é isso, eu vim pedir essa ajuda, glória a Deus. Os homens de Deus aqui foram bem receptivos, bem... Fico até emocionado aqui, porque uma hora dessa era para me estar na boca, né? Ele tá aqui na igreja. Tá aí, ó. Pegar firme agora, hein? Tá aí, ó. O desafio foi feito, desafio aceito. E tá aqui o nosso amigo saindo aqui bem da concentração. Há 6 anos não sentia paz e agora tá em paz. E tá saindo da concentração transformado. Ele é Senhor, meu amigo, minha amiga. Ele pode todas as coisas e muitos milagres ele tem feito. Ele tem livrado as pessoas de suas dores, de seus tormentos. Você viu a situação que esse homem chegou, mas é nítida a transformação, o poder de Deus. E nós vamos para esse 5º domingo, né? 5º domingo da profecia, dia 8. E nós temos certeza que o Senhor Jesus vai curar, vai atender, vai ajudar você. Me dê nomes, pastor Jorge. Sim, senhor bispo, que aceitou o desafio de estar conosco nessa quarta-feira da série dos Cavaleiros do Apocalipse foi o Edmilson Vieira. Ele fala aqui do Novo Reino, ele que estava afastado de uma outra denominação, mas vai estar às 19 horas nessa quarta-feira. A dona Rosilane fala do São Jorge, ela tem aqui vários problemas, inclusive familiares, sentimental, estará também nessa quarta-feira da série do Apocalipse. Nós temos também aqui o Benedito, ele fala do bairro Zumbi, sofre aqui com problema de saúde, problemas familiares, estará nesse grande domingo da profecia, às 9h30 da manhã. E você pode se animar realmente para essa quarta-feira, porque é uma reunião de muita renovação, tá? E atendemos antes, depois, vários pastores à sua disposição para o seu crescimento, para o seu fortalecimento espiritual. E a palavra vai acontecer. Nós vamos com toda a nossa força para esse 5º domingo da profecia. Coloque dentro de você a palavra que de Deus eu ouvi não volta vazia. Foi o que nós combinamos domingo. Alimente isso dentro de você. Fale sobre isso. Fale sobre o caráter de Deus. Lembre sempre o que Deus fez e faz. A sua fé vai crescer e a sua vida colocando Ele em primeiro, certamente ela vai mudar. Bem, agora você vai acompanhar comigo a história do Glauber. Olha só o desfecho dessa história. Ao lado da minha casa tinha um terreiro. Foi na onde que eu comecei a frequentar. Em um desses dias aí foi falado para mim que eu necessitava desenvolver. Quando houve a primeira incorporação, aquela novidade ali me trazia uma certa realização momentânea. Só que sempre quando eu me encontrava sozinho, sem ninguém, aquele mesmo sentimento de solidão permanecia ali. Num certo dia teve uma confusão generalizada dentro dessa pensão que eu morava. E acabou tendo um homicídio, né, dessa briga. E eu fui culpado desse homicídio, onde eu fui preso. E em um desses presídios eu reencontrei uma pessoa que eu tinha conhecido na rua, aonde que me fez um convite, né, para me filiar a uma facção. E minha mãe na época já era de Deus, já era da Igreja Universal, né? Ela lutava ali e num determinado dia estava tendo uma reunião
pelo trabalho do UNP, que é o Universal nos Presídios. Naquele mesmo dia, esse pastor ele fez uma oração por mim, coisa que eu não aceitaria, mas eu permiti porque eu já não aguentava mais de tanto sofrimento. Eu tive uma noite de paz, eu fiquei ansioso por aquilo, para ter aquela mesma sensação que eu tinha tido. E nesse meio tempo eu fui trocando cartas com a minha mãe. Minha mãe era obreira da igreja. Falei, mãe, eu estou conhecendo um outro lado da vida. Quando eu sair, eu vou diretamente no foco, eu vou encontrar com esse Deus. Foi concedido uma liberdade para mim. Eu saí, né? Passou o dia, eu falei, mãe, vamos na igreja. Ela toda feliz, ela falou, vamos, meu filho. E naquele dia eu falei, se o Senhor é Deus de verdade, me escuta, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. E eu tinha escutado falar que existia um Deus que podia me ouvir, que podia me ajudar e me atender, e não precisava de muito, precisava somente da minha entrega. Numa sexta-feira, numa reunião de libertação, eu fui disposto ali, com o coração aberto, a poder Deus fazer o que tinha que fazer na minha vida. E nesse momento, houve a manifestação do poder de Deus. A mãe dele orou por ele. Você não conseguiu matar por isso. Então a oração da mãe tem poder. Familiar. Eu acho que a melhor pessoa para mandar embora é a senhora, né? Queima todo sentimento, todo vício, toda maldição. Eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus, sai! Eu compreendi e entendi que o que eu precisava para a minha vida, para eu ser feliz plenamente, era o Espírito Santo. E foi buscando, fazendo jejum, orando de madrugada, em propósito com Deus, em comunhão com Deus. E como algo sublime, eu não senti uma presença, eu não senti uma energia. Eu pude ter certeza que eu estava feliz plenamente, que eu tinha paz e que Deus estava dentro de mim. Hoje eu posso agradecer com toda certeza e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E se você acredita que para a sua vida não tem solução, para a minha vida, eu sou uma prova viva disso, que existe solução, mas basta você acreditar e dar um passo em direção a Deus. Uma mãe e um pai de um menino de apenas 7 anos, autista, o menino Caio, davam entrevista hoje pedindo informações que pudessem levar ao paradeiro do menino sumido há 24 horas. Eles jamais poderiam imaginar que do lado daquela sala onde estavam dando a entrevista, dentro da própria casa, estava escondido o corpo da criança. Eles diziam que o filho mais velho estava trancado no quarto porque estava muito abalado com a situação toda que estava atingindo a família. Mas, na verdade, ele estava trancado, ouvindo absolutamente todo o choro do pai e da mãe, e eles jamais poderiam imaginar que o corpo da criança desaparecida estava esquartejado, escondido dentro do próprio quarto, e tudo feito pelo filho mais velho do casal em São Paulo. Eu creio que ficou bem claro para você o que são sombras de morte. Ali estavam as sombras da morte, como estão em muitas casas, as brigas, os vícios, as ameaças, a separação, a traição, o ódio entre irmãos. Como nós soubemos de um irmão que matou o outro autista, o irmãozinho autista. Coloca na tela aí a reportagem, olha só. Que coisa. As sombras da morte. As sombras da morte exterminando famílias. Dia 12 de outubro, coloca os horários aí. Você vai escolher um desses horários. Pessoalmente, 9h30 da manhã, nós vamos estar juntos, numa grande concentração, vai ser um domingo no feriado, vai ser os horários de domingo juntos, 9h30 da manhã, mas vai ser assim, a sombra do Altíssimo contra essas sombras de morte, as sombras do Altíssimo contra as sombras da morte. Vai ser uma reunião que vai impactar a sua família para sempre. Como impactou aí a família do Glauber, hoje transformado para a alegria de Deus e da mamãe. Acompanhe pessoas que estão indo nas casas
Acompanhe agora o pastor aqui do Caleb, visitando uma família todinha. Estamos aqui no bairro do Tarumã com a dona Terezinha, familiares e amigos, firmando o compromisso para essa quinta-feira, dia 12 de outubro, feriado nacional. Atenção, Manaus, atenção, Amazonas. Esse feriado, às 9h30 da manhã, minha família no esconderijo do Altíssimo. Aqui a dona Terezinha, seus familiares e amigos estão convidados, firmando o compromisso. Se esforçando todo mundo, compromisso firmado. Amém. Compromisso firmado de participar nessa quinta-feira, no feriado. Sim. Topa o desafio? Sim. Você também é nosso convidado para estar presente na Catedral da Fé. Eu me chamo Neto, eu sou mecânico automotivo e na reunião do Esconderijo do Altíssimo, no dia 12 de outubro, feriado nacional, estarei presente, eu e minha família. Prepare a sua casa. Nós vamos orar daqui a pouquinho e vamos consagrar uma vez mais o lenço. Mostra esse lenço. Nós vamos dar até para os adolescentes da tua casa. Criança não, porque não sabe dar o valor devido, mas nós vamos dar para você, pai, mãe, mano, mana, até para o adolescente. Mas a sombra de Deus, quando você tocar esse lenço, você vai ver o que vai acontecer aqui. A reunião vai ser uma reunião de muito impacto espiritual. Tá certo? Então, nós vamos agora ao momento da oração. Meu Pai Celestial, as pessoas, elas procuram a sombra na hora do sol escaldante. A sombra representa alívio, tranquilidade. Normalmente nela nós temos um refrigério. E o Senhor pode chegar agora com a sua sombra nesta criatura. O Senhor é a sombra que descansa a nossa alma. Ainda bem, meu Pai, que o Senhor é a nossa esperança, que a nossa vida não está na mão de homens, de mulheres. A nossa vida depende de nós e do Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso tudo, a nossa alegria. Meu Pai, tem tanta gente gemendo, sofrendo, morrendo, perdendo, angustiada para cima, para baixo, sem saber o que fazer, aonde ir. Bem, se ela acompanhou esse programa, ela sabe o que fazer. Ela precisa voltar-se ao Senhor imediatamente, como a Darleide falou. Ela colocou as mãos na televisão e ela recebeu forças. Encoste a mão aí no aparelho agora, em nome de Jesus. Aonde você estiver, atrás das grades ou no hospital minguando, receba o poder de Deus. Que a sua sombra chegue ao povo e sua família através deles. É o que está determinado. Que haja livramento e essa água está ungida, no nome de Jesus. Bebamos dessa água. Me ajuda, Deus. Graças a Deus. Esse lenço vai chegar nas suas mãos, vai tocar a sua família. Prepare-se. Se você for no bairro, procure saber o horário das reuniões, que é peculiar a cada localidade, tá? Na catedral, os horários de domingo. E lembrando que hoje, daqui a pouquinho, nós teremos a entrada da arca, 7 horas da manhã. Já às 7 horas da manhã. E nós combinamos com as pessoas que elas procurassem chegar no máximo até 7h15 da manhã. Por que o senhor fala isso? A reunião começa às 7. É que tem gente que vem de longe, depende de ônibus. Faça um sacrifício, porque é como diz esse texto, põe na tela. Quando a arca foi tomada pelos filisteus, olha a frase que foi falada. E chamou o menino Icabode, dizendo, de Israel foi-se a glória, porque a arca de Deus foi tomada. A arca representa a presença. Essa arca, essa entrada dos sacerdotes, né? Há toda uma preparação para hoje. Os sacerdotes carregarão a arca por toda a igreja e vai acontecer a chegada da presença. A presença de Deus na tua vida. É nessa fé que você deve estar. O dia todo, coloca os horários aí. Você se prepare para essa segunda-feira toda especial. Tá bom?
Um forte abraço para você e até a próxima.